O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem muito estimava e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: oficial, merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho no meio deles, com eles. Porém, quando estava perto de casa, o oficial mandou alguns amigos disserem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao seu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao empregado faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queiram sentar. Querido povo de Deus, aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, é segunda-feira e nós rezamos e suplicamos a Deus pelos nossos falecidos. E quando eu acendo uma vela no final da missa, ou vocês o fazem, nós estamos pedindo: Deus lembre dos nossos falecidos, e ao mesmo tempo clamando que a luz perpétua brilhe para eles aonde estiverem. A luz que um dia nos foi dado no batismo e que foi um pedido do sacerdote aos pais e padrinhos, e depois nós acabamos dizendo e professando, renovando a nossa fé, que a luz não se apague e que quando Cristo voltar, nos encontre com a chama da fé acesa. A chama da fé. A chama da fé que no Evangelho de hoje é narrado num episódio um tanto conhecido e nunca é demais aprofundar. Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum, a cidade de São Pedro. Lá ele morava, lá ele tinha uma casa. Até hoje tem a Dominus Ecclesia, aonde embaixo, em Cafarnaum, tem as ruínas, e em cima a igreja de Cafarnaum. Do lado, ainda hoje, existe uma sinagoga. Foi nesse contexto que aparece um fato, um pedido. Fala de um oficial romano. Naturalmente, sendo romano e oficial, era pagão. Lembremos que naquele período do Império Romano, haviam os deuses romanos, os deuses que foram herdados do mundo grego.
como Diana, Dionísio, o próprio imperador. Então não era de se esperar que um oficial romano e oficial, fosse ter com Jesus. Por si só, já é um fato inédito. Impressionante esse texto, como é que o oficial romano ouviu falar de Jesus. Como é importante nós falarmos de Jesus. Às vezes nós não conseguimos medir, às vezes nós não conseguimos mensurar até onde a palavra de Deus vai. E às vezes, lembro-me de um sacerdote que disse uma vez: às vezes as piores pregações que você julga, hoje eu não me saí bem, não consegui me sair bem. Idiotice. Porque às vezes aquela palavra que você achou que não concatenou direito as ideias, atingiu um coração. E isso serve para mim, serve para todos nós. Semear, falar de Jesus. E foi assim que a semente do verbo, a semente da fé, chegou no ouvido de um pagão, que ouviu falar de Jesus e, olhando para a realidade, tinha um servo que ele estimava muito, um empregado, que ele estimava muito e estava à beira da morte. Quantas vezes nós lidamos com situações limites, e veja que mesmo para um pagão, e mesmo para alguém que pode se dizer que não é católico, alguém que diz que não crê em Deus, naquela hora limite da vida, naquela experiência dolorosa da dor, a pessoa, dizendo ter fé ou não, ela vai querer buscar uma solução. É isso que eu percebo, que naquela hora que você entra no desespero, naquela hora que você está perdendo alguém, aqui se trata de um empregado muito querido, alguém da família, alguém conhecido, a pessoa que às vezes a vida inteira não acreditou em Deus, se ela teve um anúncio, se alguém lhe colocou no ouvido uma semente, a pessoa sabe onde buscar. Por isso a importância de transmissão da fé dos filhos, por isso a importância de estarmos nos meios de comunicação, nas madrugadas afora, nas rádios, em todos, mas não é só isso, você no teu ambiente de trabalho, ter coragem de falar de Jesus, mesmo por uma pessoa que diz: eu não quero saber de igreja, não quero saber de padre, não quero saber de religião, aquilo fica, e na hora certa brota. Olha que atitude, esse grande funcionário pede que vá um grupo dizer para Jesus. Ele mesmo disse: eu não sou digno de ir ao encontro. Não é que ele não quis ter o trabalho, ele se achava indigno. Foram e pediram: Jesus, é bom que se faça, porque esse homem é generoso. Ele até nos fez uma sinagoga, sendo romano. E Jesus vai. Diz o texto que Jesus caminha com eles, vai em direção àquele que é um pagão. Jesus sempre vai em direção, Jesus sempre vai ao encontro, Jesus sempre vem até nós. E foi aí que esse oficial diz: Senhor, eu nem fui ao teu encontro, eu não sou digno de que entres em minha casa. Nós usamos essa palavra toda a missa, um pouco antes de sacramentalmente a presença real de Cristo entre em nossa vida. Senhor, eu não sou digno de te receber na hóstia santa. Senhor, eu não sou digno de receber essa santa comunhão, eu não sou digno de te receber em meus lábios, em meu coração impuro, nas minhas atitudes equivocadas, nas minhas fraquezas, mas Senhor, se
for do teu coração uma ação da misericórdia, meu servo ficará curado, eu ficarei curado. É tão bonito isso. Às vezes na missa passa rápido, essa frase nos escapa, e sempre é importante nós termos consciência que somos frágeis, errados, erramos. E como é importante a gente reconhecer: eu errei e vou me desculpar, eu errei e vou tentar consertar o que fiz. É nisso que Jesus vê um ato de fé, uma grande autoridade diante dele, dizendo: eu não sou digno. Queridos filhos, a Eucaristia é um momento de recebermos Jesus. Aí vem a primeira leitura, que é da problemática comunidade de Corinto. Estive lá. Mas se você vê os textos, Paulo teve tanta dor de cabeça com a comunidade, tanto que foi mandado embora da comunidade como uma persona não grata. E Paulo corrige. A primeira leitura de hoje foi um dos primeiros escritos sobre a última ceia, antes dos evangelhos, quando Paulo diz: vocês estão se reunindo, mas não é por Cristo. Vocês estão se reunindo para se banquetear, estão perdendo a essência que é Jesus. E nisso eu vejo o ponto comum. Nós estamos aqui e nos reunimos nessa segunda-feira por Jesus. Nós estamos aqui não pelos nossos méritos, mas pela bondade de Deus. Nós estamos aqui e ninguém é santo, nenhum de nós, principalmente eu, buscando sermos um pouco mais dignos de receber o Senhor. Filhos, percebamos na liturgia de hoje essa necessidade de reconhecermos que somos necessitados de Jesus. E por fim, que todos nós e todos que estiverem acompanhando, quando chegar nessa situação difícil da vida, nessa situação truculenta às vezes, nessa situação de desafio, você sabe a quem recorrer. Você sabe quem curou o empregado. Você sabe quem deu sua vida por nós: Jesus Cristo. Que as almas dos fiéis defuntos descansem em paz. Amém. Amém.